Nesse módulo, inicio a apresentação de um outro tipo de ceticismo, o chamado ceticismo cartesiano. Nosso objetivo, no oitavo módulo, será principalmente de observar o papel da dúvida na primeira das meditações metafísicas de Descartes. No primeiro vídeo, iremos retomar algumas considerações que já fizemos acerca do ceticismo, assim como comentar sobre o projeto cartesiano. No segundo vídeo, iremos analisar, por assim dizer, a letra do texto cartesiano a fim de tomarmos contato com os argumentos que o próprio Descartes empreendeu. Logo no início do curso, insisti na ideia de que a filosofia seria um exame crítico das nossas crenças. Em particular, um exame crítico das nossas razões para crer em algo. Isso porque, se há algum sentido em que podemos chamar a filosofia de uma atividade crítica, é o sentido em que nos envolvemos com a pergunta: por que eu acredito nisso? Por que eu creio, por exemplo, que hoje é um dia frio de junho? Bom, há várias crenças explicitamente envolvidas nessa pergunta do meu exemplo. Seja, por exemplo, a crença de que hoje é um dia frio, seja a crença de que hoje é um dia de junho. Mas o ponto aqui é que esse tipo de pergunta, embora bastante simples, ela não nos é estranha. Nos perguntamos a todo momento coisas parecidas. Por exemplo, quando alguém vai pegar um ônibus, pega um ônibus todos os dias para se deslocar, e é quando essa pessoa está no ponto esperando demasiadamente o ônibus que não vem, é bastante possível, talvez até bastante comum, essa pessoa se questionar se, bom, de fato o ônibus passa nesse ponto? Será que não houve alguma alteração súbita na rota? Ou será que hoje não é um dia que os motoristas estão de greve? O interessante de notar nessas situações que eu apontei é que, paralelo a dispormos de razões para crer naquilo que acreditamos, podemos a todo instante pensar em possibilidades, em hipóteses, em problemas que minam essas razões que antes pensávamos que eram boas razões. Esse movimento de duvidar é um movimento bastante comum do ceticismo. Mas também é importante notar que esse movimento de duvidar, que é comum ao ceticismo, também é extremamente comum à filosofia em geral. Vamos pensar na figura de Sócrates. Quem era ele, se não aquela pessoa que indagava para os cidadãos comuns de Atenas se eles sabiam o que era a justiça, o belo, a verdade, etc. Sócrates, de fato, era um inquiridor, e como tal, ele não aceitava com uma resposta comum, que nós inclusive damos a uma pergunta. Por exemplo, o que é conhecimento? As pessoas costumavam e ainda costumam responder: o matemático conhece matemática. Leonardo sabe que o céu é azul. Os médicos sabem que fumar faz mal à saúde e etc. Sócrates, e assim como nós, enquanto engajados na atividade filosófica, não podemos aceitar esse tipo de resposta para a pergunta: o que é conhecimento? Porque essas respostas pressupõem que se sabe o que é conhecimento. Elas são instâncias ou exemplos de casos de conhecimento. E Sócrates questionava, e eu acho que a pergunta filosófica relevante aqui é se de fato o conhecimento era possível e sob quais condições o conhecimento era possível. Ou seja, o questionamento filosófico ele é reflexivo na medida em que ele parte do senso comum, das coisas que acreditamos no nosso dia a dia. Mas ao mesmo tempo ele busca, e é isso que faz dele reflexivo, um fundamento dessas coisas. Mas ao buscar esses fundamentos, muitas vezes ele vai se afastar do senso comum. Desse modo, parece que toda investigação filosófica, e em particular a investigação acerca da natureza do conhecimento, parece iniciar com uma suspensão do juízo sobre aquilo que acreditamos, ao menos em um primeiro momento. Parece que concedemos ao cético que, para revisar as nossas crenças, ou seja, para ver se realmente temos boas razões para acreditar naquilo que acreditamos, precisamos nos engajar em uma investigação que nos força a considerar imparcialmente se aquilo que acreditamos, acreditamos porque temos boas razões. Ou então,
Se é aquilo que acreditamos, acreditamos porque somos motivados por outras coisas. Em um dos nossos primeiros textos, Peter Gitt falava disso. Ele lembrava da situação do homem que, a despeito da culpa ou inocência de sua amada que estava em um julgamento, tal amante sempre acreditaria que sua amada era inocente. E isso, dizia Gitt, não porque ele tivesse alguma boa razão para acreditar na inocência da amada, mas pelo simples fato de que sua paixão o forçava, por assim dizer, a ignorar ou a sequer investigar qualquer evidência relacionada ao que sua amada fez. Ou seja, a investigação filosófica, no mais das vezes, afasta-se do senso comum porque exige que sejamos imparciais quando avaliamos as razões para crer. E tal imparcialidade exige que coloquemos paixões de lado em prol dos fatos. Com base nisso, ao longo do nosso curso, vimos a definição do conhecimento proposicional. Trata-se de um tipo de conhecimento que se distingue de conhecimento relativo à posse de habilidades para desempenhar alguma ação e também se distingue da familiaridade com determinada pessoa ou determinado lugar. O conhecimento proposicional diz respeito ao conhecimento de verdades do mundo. Verdades que são um bom guia para as nossas ações. É bastante intuitivo que, se não é verdade que o ônibus passa na parada X, não há por que esperar o ônibus na parada X. Ou então, se é falso que hoje irá chover, parece bastante intuitivo que, se eu sei dessa informação, então eu não preciso levar o guarda-chuva, a não ser que eu tenha boa razão para isso. Desse modo, como vimos, conhecimento proposicional parece envolver pelo menos 3 coisas. Para alguém conhecer algo, digamos, para eu saber que hoje é um dia de junho, eu preciso, primeiro, acreditar que hoje é um dia de junho. Segundo, hoje precisa ser algum dia do mês de junho, para que isso seja verdadeiro. E terceiro, eu preciso ter boas razões que sustentem essa crença. Ou seja, parece bastante intuitivo que as noções de crença, boas razões e de verdade desempenham um papel quando nós estamos falando em conhecimento proposicional. Mas mais particularmente, a noção de boas razões parece ter um papel fundamental quando nós estamos falando nesse tipo de conhecimento. Afinal, há algo de muito estranho quando vemos alguém dizer que sabe algo, mas que quando interrogado, por que você diz isso? A pessoa não possui boas razões. Por exemplo, seria muito estranho se alguém dissesse que sabe que hoje é um dia de junho, mas que quando questionado, quais são suas razões para crer nisso? A pessoa respondesse que não possui boas razões. E se nós pudéssemos perguntar, mas você não olhou no calendário? Você sabe que dia é hoje? E por aí vai? Se essa pessoa continuasse dizendo, eu não sei, seria muito estranho que nós inclusive a tomássemos como uma pessoa sã. Ou seja, ou quando nós estamos falando de conhecimento proposicional, parece que quando as pessoas que nós, para atribuirmos conhecimento às pessoas, quando nós questionamos elas precisam apresentar boas razões, ou então isso vai parecer um mero palpite. É isso que parece atestar a importância da posse de razões quando queremos atribuir conhecimento. Mas o que é possuir boas razões? Nós vimos também, nos módulos anteriores, que a ideia de razões se aproxima da noção de evidências. Evidências são indícios de que algo é verdadeiro. E essas evidências elas não precisam ser documentos, coisas físicas, documentos, papéis e livros. Eles podem ser, por exemplo, uma percepção. Por exemplo, vocês têm evidências para acreditar que estão vendo um vídeo agora. Evidências como, por exemplo, de vocês estarem olhando para uma tela, haver uma animação nessa tela, da minha figura, que lhes é relativamente familiar, estar presente nessa tela, e de que a visão de vocês parece estar funcionando corretamente, e etc. Todas essas evidências, ao fim e ao cabo, você toma como sendo razões positivas para acreditar que está vendo um vídeo agora. Mas isso é suficiente para que você saiba que está vendo um vídeo agora? Não. Ainda que você possua boas razões para acreditar que está vendo um vídeo agora, sempre podemos estar errados.
independente de qualquer um se a crença é ou não é verdadeira. Muitas coisas que nós acreditamos, embora tenhamos muito boas razões para acreditar nisso, são falsas. Isso por quê? Pela uma questão simples, que a verdade ou a falsidade ela depende de como o mundo é, de como as coisas são. A verdade não é uma posse que alguém possa desempenhar, que alguém possa ser dono da verdade. De certo modo, ainda que eu pudesse, por exemplo, pintar essa parede de amarelo, enquanto ela for branca e o meu aparato cognitivo estiver funcionando normalmente, essa parede vai continuar me parecendo branca. Bom, talvez houvesse uma luz especial nessa sala que transforma paredes amarelas em paredes brancas. Isso faria com que a minha crença de que essa parede é branca não fosse um caso de conhecimento. Mas ainda assim, eu poderia dizer que, ainda que eu estivesse enganado, eu possuía boas razões para acreditar que essa parede era branca. Do mesmo modo, ainda que vocês não estivessem vendo um vídeo, mas alucinando porque um colega de vocês colocou algum tipo de droga na bebida quente que vocês tomaram antes de sentar confortavelmente para assistir a aula, ainda assim, vocês teriam razões em favor da crença de que estão vendo um vídeo, mesmo que essa crença fosse falsa. No caso do colega que faz essa brincadeira. Nesse caso, nós poderíamos pensar vocês parados em frente a uma tela apagada, alucinando que vem um vídeo de filosofia. Bom, mas nos últimos módulos nós estivemos às voltas de um ceticismo sobre as nossas razões. O chamado ceticismo pirrônico. Ele dizia que nós não temos como estarmos justificados. Ou seja, contrariamente ao que pensamos comumente, que nós temos boas razões para acreditar, e quando essas boas razões são verdadeiras, temos conhecimento, o cético nos diz que isso é uma ilusão. Ele nos diz que isso é uma ilusão na medida em que nós somos demasiado otimistas quando dizemos que alguém possui conhecimento. Esse cético dirá que sim, nós podemos acreditar que temos conhecimento. Nossas crenças até mesmo poderão ser verdadeiras, mas ainda assim, nunca teremos boas razões que conectem nossas crenças com a verdade. Então a afirmação cética deve nos causar certa estranheza. Certamente, essa estranheza diz respeito ao que uma dúvida filosófica faz com relação à nossa situação do senso comum. Causa esse tipo de estranhamento. Até porque é bastante intuitivo que nós tenhamos boas razões. Mas o cético, ele nos apresenta um argumento para defender a sua posição. Na verdade, o cético não apresenta um argumento propriamente dito, mas nós identificamos um argumento na medida em que vemos quando ele utiliza aquilo que nós tivemos a afirmar contra nós mesmos. Por exemplo, nós dissemos até então que para ter conhecimento é necessário estarmos justificados. E o cético diz, ok. Mas ele diz que nós não temos como estar justificados, porque toda justificação depende de outras crenças. Mas se toda justificação depende de outras crenças, então nós temos um regresso ao infinito. Mas se nós temos um regresso ao infinito, então nós não estamos justificados. E se nós não estamos justificados, então nós não temos conhecimento. Esse, basicamente, foi o argumento do regresso que nós vimos nos últimos módulos. E vimos também algumas linhas de resposta. Os coerentistas negando que nós temos um regresso infinito, porque se o sujeito possui um sistema de crenças coerente, então ele está justificado. Isso seria suficiente para barrar o regresso ao infinito. Mas o coerentismo vem com seus problemas próprios. Afinal, parece bastante difícil explicar de modo preciso o que é um sistema coerente de crenças. E, enfim, envolver-se na definição de coerência que estaria em jogo aí. Outra saída do argumento do regresso que nós vimos foi a via fundacionista, que ela defende a existência de crenças básicas. Ou seja, fundacionistas negam que toda justificação depende de outras crenças.
Isso porque existem crenças básicas que estruturam nossa justificação, e elas são aquilo que barram o regresso. Veremos no projeto cartesiano, no projeto de Descartes, um certo tipo de fundacionismo. Um tipo de fundacionismo diferente do fundacionismo moderado que nós tínhamos visto até então. Contudo, nós veremos em Descartes também, ao mesmo tempo em que ele vai responder ao problema do regresso, um tipo particular de ceticismo e um tipo particular de resposta cética que ele vai trabalhar. De certo modo, Descartes ele quer superar o ceticismo, mas ele quer superar o ceticismo tomando a atitude cética como um primeiro e importante momento para a investigação filosófica. Essa é a centralidade da atividade de duvidar que veremos na primeira meditação. Essa dúvida ela vai ser chamada, como nós veremos no próximo vídeo, essa dúvida vai ser chamada de metódica porque ela é uma condição para o conhecimento. Para que possamos dizer que sabemos de algo, isso é exigido que aquilo que nós dizemos saber seja indubitável. A indubitabilidade é uma condição para que atribuamos conhecimento. Por outro lado, a dúvida também será chamada de hiperbólica, porque ela será generalizada. Ou seja, é uma dúvida muito mais forte daquela que nós temos no senso comum. No próximo vídeo, veremos a letra do texto de Descartes, a fim de identificar características da dúvida metódica e hiperbólica.